Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso clube das 4h57. Vindo com tudo mais um dia aqui para fazer acontecer. Bora tocar o terror, bora governar, bora reinar e bora entrar no livro de Joel. Joel é um dos livros mais curtos do Antigo Testamento. A primeira parte do livro retrata uma praga de locusta terrível e termina com um apelo à confissão de pecados. A segunda parte proclama a esperança para o povo arrependido e juízo contra os seus inimigos. Então olha só que jornada legal que essa jornada de Joel. O que ficou da taturana, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu. E o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Então no fim não sobrou nada. Bora então entender que a história de Joel, embarcar nesse novo momento. Bora aprender, bora se divertir e bora se desenvolver. Bora para mais um dia aqui com tudo aí, ó, que o dia começa dessa melhor forma, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá todos os dias de vir aqui e fazer acontecer. E não é vir aqui fazer uma live, vir aqui rezar, vir aqui ler a Bíblia. É sobre a oportunidade de poder acordar cedo, é sobre a oportunidade de poder levantar, é sobre a oportunidade de poder governar, é sobre a oportunidade de poder fazer de novo. Tem várias pessoas que elas não conseguem ser constantes nas coisas. O que é ser constante? É você fazer todos os dias, todos os dias. Eu mostro aqui pra vocês o que é a constância e também mostro na vida real como que faz acontecer. Falei, Arthurzão, bom dia, firme ou não? Engraçado que ontem eu sentei com 2 empresários, a gente sentou e eu vou colocando tudo no papel, tudo organizando, tudo nas conversas, depois eu criei um grupo de um negócio que a gente fez, larguei tudo lá e já começamos um projeto. E de um outro negócio, eu já sentei com outro empresário de um outro projeto e fiz acontecer também. Todo detalhe é importante, toda conversa é importante, todo negócio é importante, a vida é muito importante e você não tem levado ela a sério. Leva a sua vida a sério. Quando você levar a sua vida a sério, você vai ver que as coisas vão mudar. Quando eu te falo em levar a vida a sério, para de fazer rolo, para de encher a cara, de perder a consciência, para de querer perder a razão, para de ficar doido por aí, para de ficar andando acelerado, para de andar contra as normas, para de ser um bobo. Para de ficar falando da vida dos outros, para de fofoca, para de fuxico, para de conversinha fiada, para de ficar contando o que você vai fazer, deixa acontecer primeiro para depois que dá certo você falar. É sobre você com você mesmo. Ei, comece a levar sua vida a sério. E além de perder isso tudo, perde a salvação. Exatamente, né, Arthur? Então assim, quando você leva a sua vida a sério e você não fala dela para ninguém, as coisas acontecem. Só que você tem que ter clareza disso, você tem que ter calma, porque as coisas demoram a acontecer. Eu gosto muito de falar assim, ó. Quando alguém descobre alguma coisa que eu tô fazendo, algum projeto, falei, aquele projeto lá, como que tá? Falo, rapaz, vendi milhões. Mesmo que não tenha vendido nada, sabe por quê? Porque serão mais pessoas falando aí, ó, o louco lá vendeu milhões, o louco lá fez milhões. Porque é melhor do que falar assim, tá fudido, tá lascado, entendeu? Então, assim, começa a ficar em silêncio, começa a cuidar da sua vida e começa a levar a sua vida a sério. Você vai ver que as coisas mudam. Levar a sério é sem adultério, é sem procrastinação, é sem preguiça, é sem falar mal da vida dos outros e é com o coração livre, sem ódio, sem raiva, sem dor, sem rancor. Não adianta nada você ler o Pai Nosso todos os dias se tem o coração cheio de ódio. Eu conheço uma pessoa, um parente aí, que lê o Pai Nosso todos os dias, passa no grupo Pai Nosso todos os dias, mas no final de tudo é um grande e completo idiota. Por quê? Porque fala mal dos outros, porque não gosta da própria mulher, porque xinga a própria mãe, porque xinga o próprio pai, porque fala mal da própria filha, porque não acredita no potencial da própria filha. E é o cara que só tem o quê? Só tem dinheiro. Então o dia que ele se for, ele não vai ser lembrado. Mas o dinheiro dele vai fazer falta para muita gente. Então é só dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero ser lembrado pelo dinheiro que eu tenho. Eu quero ser lembrado pelas coisas que eu faço, que eu fiz. Então, comece a levar a sua vida a sério para as coisas começarem a dar certo. Quando você leva a sua vida a sério, ela tem que começar dentro da sua casa. Na verdade, ela tem que começar dentro de você, dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, para você poder fazer a sua melhor versão. Faz a sua melhor versão todos os dias, cuida de você, faz por você e faz acontecer. Dessa forma, você vai ver que as coisas acontecem. Agora, o grande detalhe é, para de ficar se enganando. Para de ficar mentindo para você mesmo. E depois dessa, vamos lá então para Joel, capítulo 1, versículo 1. Estamos entrando agora, para quem quiser acompanhar. E bora lá para a leitura. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e dai ouvidos, todos os habitantes da terra. Isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Bora, né, Arthurzão? Uma terra devastada. Dizei isto a vossos filhos, e que vossos filhos digam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração.
O que ficou da taturana, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu. E o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Despertai vós, bêbados, e chorai, gemei, todos vós que bebeis vinho, por causa do vinho novo, porque é tirado da vossa boca. Porquanto uma nação subiu contra a minha terra, forte e sem número, cujos dentes são como dentes de um leão, e ela tem a queixada de um grande leão. Ela tomou a minha videira em dejeto, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda, e a lançou fora. Os seus galhos se esbranqueceram. Sabe qual que é a parte mais gostosa dessa Bíblia aqui? É que quando você não consegue ir para o entendimento, não consegue entender o que aconteceu, você vem aqui para baixo no rodapé, e no rodapé dela vai ter uma explicação. Então eu vou tentar vou ler essa explicação aqui para ver o que ela fala para a gente nesse caso aqui, entendeu? Joel se dirigiu aos anciões e habitantes da terra com uma pergunta feita para chamar a sua atenção. Uma praga de lagartas e locustas havia chegado ao país. Foi tão fora do normal que serviu como alerta para os dois eventos futuros: uma guerra que estava por vir e o dia do Senhor. É difícil determinar o sentido exato dos 4 nomes de insetos que aqui aparecem. Podem se tratar de 4 tipos ou espécies de locustas, mas em outros contextos a Escritura usam alguns destes termos isoladamente para aludir a gafanhotos em geral. Outra possibilidade é aceitar a referência para distintas fases biológicas que passa esse inseto, ainda que estes mesmos termos se usam em uma ordem distinta. A taturana, a lagarta verde e a lagarta de borboletas são 3 tipos de lagarta. A locusta, um tipo da família dos gafanhotos. Joel se dirigiu ao terceiro grupo, os bêbados. Seu estupor causado pelo vinho impedia que eles percebessem o que estava acontecendo ao seu redor. Agora, sem vinho, eles voltaram à sobriedade e se deram conta da devastação. A uva e o figo estavam entre os principais produtos da terra. Suas plantações foram danificadas por pragas e pelas guerras, impactando a economia e o suprimento de alimento. Então deixa eu falar uma coisa para você. O pau estava caindo a folha, as coisas estavam acontecendo e o povo não estava vendo. Por quê? Porque estava perdido no que? Na embriaguez. Essa embriaguez ela pode ser mental. Essa embriaguez ela pode ser causada pelo álcool. Essa embriaguez ela pode ser causada pela preguiça. Essa embriaguez ela pode ser causada pela procrastinação. Essa embriaguez pode ser causada por algum tipo de droga. Essa embriaguez pode ser causada por pornografia. Em qual embriaguez que você está fincado que você não está vendo? Porque quando você está embriagado, você não percebe nada que está acontecendo ao seu redor. E tem a embriaguez também espiritual, da cegueira espiritual. Das pessoas que são cegas, que não acreditam em Deus. Ai, esse Deus não existe. E daqui a pouco aparece um aqui falando: se Deus existe, então por que ele não cura todas as criancinhas com câncer? Aí eu pergunto para essa pessoa: mas o que você está fazendo para curar ela? Aí a pessoa fica em silêncio porque não está fazendo nada. Ei, acorda. Sai fora da embriaguez que você estiver. Começa a cuidar da sua vida. De novo eu vou te falar aqui: leve sua vida a sério. Quer salvar o mundo? Salve a você primeiro. Salve a sua vida. Não seja um Zé Mané, não seja um coitado, não seja um Zé Ruela. Você tem a oportunidade de fazer diferente, você tem a oportunidade de fazer acontecer. Não me importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com essa história. Eu poderia ficar a vida inteira contando uma história de fracasso, uma história de insucesso, minha história da minha vida. Essa história não dá ROI, não dá retorno sobre o investimento. Acorda. Tá na hora de acordar. Está na hora de você fazer diferente. Está na hora de você realizar aqueles seus sonhos, aqueles seus desejos, aquelas suas vontades. Mas isso daí só depende de você. Está na hora de você sair dessa embriaguez. O Arthur está falando aqui, ó, no juízo final, Deus vai cobrar por essas palavras. E cada um de nós vai passar pelo seu juízo final. Agora sim, tem gente querendo se salvar para o reino dos céus e esquece de se salvar para o reino da terra. Se salva no reino da terra primeiro, chefe. Faz só por você. Começa a cuidar do que você ingere, começa a cuidar como que tá a tua vida, começa a cuidar como que tá teu lar, começa a cuidar como que tá tuas coisas. E eu vivi uma vida de infelicidade há um tempo atrás, porque eu era um Zé Mané, um Zé Ruela, um perdido. Bebia, enchia a cara de cerveja todo dia, chegava doido em casa, bravo, desconfiado, mal-humorado, brigando com tudo, com todos, e a culpa era sempre da minha esposa, porque eu era um Zé Ruela.
Eu acordei, eu me libertei, eu saí dessa embriaguez mental, essa embriaguez de cachaça, essa embriaguez de cerveja, essa embriaguez de vício, essa embriaguez de falsos amigos, de amizades fracas, de amizades contorcidas, que não tem propósito nenhum no reino da terra. E como elas já ferraram com a vida delas, elas querem ferrar com a sua também. Cuidado com essas amizades, elas não dão ROI. Se não dá ROI, eu não quero. E aí quando você começa a entender a palavra ROI, retorno sobre o investimento, você começa a fazer isso com os seus amigos. Você começa a ver que vários deles não dá ROI. E uma amizade que não dá ROI, ela vai te dar prejuízo, uma hora ou outra. Aí você fala, ai Vitor, você é egoísta então, você não quer ter vários amigos? Não quero mesmo, se você entende como egoísta, pode entender assim. Mas a minha vida está em paz, a minha vida tem alegria, a minha vida tem prosperidade, a minha vida ela tem destino certo. A minha vida tem propósito. E a sua? Como que está a sua vida? Como que está seu coração? Porque quando eu pergunto como que está teu coração, se você lembrar de alguém aqui no teu coração, quer dizer que você tem mágoa. Quer dizer que você está carregando alguém junto com você, está pesando aí, sai fora desse peso. E o Arthur falando, pode chamar de que quiser, né? Claro que pode. Claro que pode. Todo mundo tem o direito de falar e fazer o que quiser. Agora é o seguinte, cada um tem o direito também de cuidar da sua própria vida. E a frase que eu te falo no dia de hoje é, vai cuidar da sua vida. Quando você decidir fazer isso e aprender a fazer isso, nossa, tudo muda. Às vezes as pessoas me ligam para falar assim, e o fulano lá como tá? Não sei, não quero saber, não é da minha conta. Se é por isso que você me ligou, já vamos encerrar a ligação porque eu tenho mais o que fazer. Geralmente essas pessoas nunca mais me ligam. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu peço para Deus, me liberte, Senhor, e me afaste de todas essas pessoas que não têm propósito. Uma pessoa que liga para o outro para querer perguntar da vida do outro, para querer falar mal do outro, é uma pessoa sem propósito. E essas pessoas sem propósito não servem para andar comigo, porque o meu propósito é claro e estabelecido. Se eu te fizer uma pergunta aqui, quem é você no reino? Você não sabe. Qual que é o seu propósito aqui no reino da terra? Você não sabe. E aí como que quer andar junto? Como que viver esse mesmo rolê? Aí não vai acordar cedo, não vai tomar um banho gelado, não vai cuidar do próprio corpo, não vai fazer um exercício, não vai se alimentar bem, não vai cuidar do que entra na boca, vai viver se embriagando. Opa, hoje já sextou, sexta-feira quem fez, fez, quem não fez, é sexta-feira até meio-dia. Ridicularmente ridículo. E aí várias pessoas pensam desse jeito. Ai, sexta-feira, sextou, cachaça, farra, pinga, foguete. Amanhã, sábado, já não trabalho. Aí, domingo, então, cachaça, pinga e foguete. Segunda-feira, acorda de ressaca e continua aquele círculo vicioso. Pensando já na próxima sexta e reclamando porque não descansou no final de semana. Simples assim. E no final de semana eu tô, ralando, levando a sério. Porque onde eu quero chegar, não tem tempo para descanso. São escolhas que você faz aqui no reino da terra. O Arthur falando, os apóstolos foram expulsos de todas as cidades, e mesmo assim o evangelho se tornou maior. Quando é para acontecer, ninguém impede. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando for da vontade do Pai, não queira ir contra. Não queira ir contra a vontade do Pai. Ele vai fazer dar certo. Agora, se não for da vontade dele, e eu falo com ele todos os dias, meu Deus, se não for da tua vontade, só me dá sinal. Só me dá um sinal aí que a gente já resolve rápido. Simples, ele vai me dando sinais. E aí, pelos sinais que ele me dá, eu entendo como fazer. Eu entendo como governar, eu entendo como prosperar, eu entendo como realizar. São escolhas. Como que está a tua vida? Como que está teu coração? Como que está teus pensamentos? Você consegue controlar essa vozinha que fala com você aqui, que te leva para boteco, que te leva para pornografia, que te leva para amizades ruins, que te faz ficar fofocando a vida dos outros, que te leva a ter ódio no coração? Você controla essa vozinha ou você deixa ela te controlar? Isso aí se chama controle emocional. Você tem controle emocional ou não? Ou essa vozinha que está aqui dentro, ela manda em você? Cuidado, viu? Cuidado, porque graças a essa vozinha você fica pensando coisa que nunca vai acontecer na tua vida, você fica xingando os outros, fica tendo raiva dos outros, você fica desejando mal. E é o seguinte, eu converso com Deus, a minha conversa é muito clara. Senhor, meu Deus, que tudo que eu desejar para qualquer ser humano no mundo, seja em pensamento ou saia pela minha boca, que o Senhor me mande 10 vezes mais e eu recebo e eu aceito. Simples assim. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, nem para desejar o mal para o outro, porque eu não tenho nem tempo para isso. Eu estou aqui para cuidar da minha vida e para fazer o melhor acontecer todos os dias. E você aí? Como que tá? O Arthur está falando aqui. A voz na mente é complicada. Se não controlar, ela controla a pessoa mesmo e controla mesmo. Quantas vezes eu fui controlado por essa voz? Quantas vezes eu caí na embriaguez por causa dessa voz? Quantas vezes eu caí na pornografia por causa dessa voz? Hoje eu tenho coragem de dizer que eu era um bêbado derrotado. E eu me libertei de tudo isso. Por quê? Porque eu aprendi a controlar essa voz. Ela me chama para os lugares e fala, vou nada. E você não vai sozinha também. Quem manda sou eu.
Quem manda no meu corpo, quem manda na minha alma, quem manda na minha vida sou eu. Obviamente, acima de mim tem um Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que governa. É por Ele e é para Ele. Então, assim, quando sai da minha mandatória, quando sai do meu mandamento, quem manda é Ele. E eu aceito ser mandado por Ele, em todo momento. O Arthur falou aqui, ó, o homem velho já era. E nasceu um novo, com propósito claro e estabelecido. A Vanusa falando assim, sou uma derrotada. Não é não, Vanusa. Bem capaz, uma coisa que você não é uma derrotada. Você está passando por uma fase. E essa fase ela vai passar, só depende de você. Eu fui um derrotado. Eu fui um perdido. Eu fui. Lá no passado, eu deixei tudo isso para trás. Para ser um vitorioso. Para ser um campeão. Para ser um vencedor. E eu venço todos os dias. Porque um dia que você para de lutar, você perde. Aqui é a selva. Na selva, ou você engole ou você vai ser engolido. Então acorde para fazer acontecer todos os dias. Ou você é a caça ou você vai ser o caçador. Acorde para ser o caçador todos os dias. O pessoal fala assim, ai, como que tá as coisas? Matando um leão por dia. Eu não mato nenhum leão por dia. Eu sou o leão. Eu sou o rei da selva. Eu vim para caçar. Eu vim para governar. Eu vim para realizar. E vocês também. Então bora fazer acontecer. Não ajam como gazelas e não ajam como vítimas da sociedade. E vamos fazer acontecer. Tem uma história triste, tem uma história ruim, tem uma história de derrota, tem uma história de fracasso. Tá tudo certo. Agora não fica carregando essa história. Deixa essa história para trás e faz uma nova história. A sua melhor história. E você pode fazer, porque é a sua vida. E a sua vida real, você vai contar a sua história lá no final dela. E o Arthur dizendo aí, também devemos lembrar de fazer o ID. Espalhar o evangelho como você faz na live. Ou na rua, onde for, sem ser um chato. Sem ser um chato, né? Porque você imagina só, o cara vem bater na tua casa, que palma aqui, no domingo, no sábado, fala, eu sou o cara, vim aqui e fala, rapaz, aí não. Mas se te der a oportunidade de entrar no assunto, fale. Fale, entendeu? E eu falo todos os dias o quanto Deus é top. E eu falo pra todo mundo, falo, Deus é top demais, você tá vendo minha vida acontecer. É só graças a Ele. Ele me faz acordar cedo e o resto Ele fala, ó, vai pra lida, patrão, vai pra lida e vai fazer acontecer. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Lamenta como uma virgem envolvida em pano de saco pelo marido da sua juventude. A oferta de alimento e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, lamentam. O campo está arruinado e a terra lamenta, porque o trigo é desperdiçado. O vinho novo se secou, o azeite se acaba. Envergonhai vós, ó lavradores, chorai vós, ó produtores de vinho, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo pereceu. A videira está seca, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens secou. Então deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, elas acordam e elas lutam por dinheiro e por dinheiro. E elas falam assim, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Então por que o Whindersson Nunes está com depressão? Por que Zé Neto Cristiano muito tempo passou pela depressão e vive uma luta constante contra a depressão? Porque várias pessoas ricas então têm depressão. Porque isso te mostra a história que não, dinheiro não manda buscar felicidade e dinheiro não é a felicidade. Então pare de pensar nesse pensamento tosco, sem propósito. Dinheiro é o seguinte, ele é uma moeda de troca, nada mais, nada menos. Agora, se você tiver capacidade de acordar cedo e trabalhar, dinheiro nunca vai te faltar. Agora, não confunda dinheiro com alegria, não confunda dinheiro com felicidade. Felicidade é o seguinte, quando eu chego em casa, as minhas filhas vêm correndo e me abraçam. Essa é a minha maior felicidade do mundo. Quando eu saio de casa, eu dou um beijo em cada uma delas. Falo, você já vai, mas você vai dormir em casa hoje? Você volta logo? Eu dou um beijo na minha esposa, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu tenho paz. Não é o dinheiro que trouxe nada disso, mas é o quê? Eu controlando tudo isso daqui, porque eu tinha dinheiro do passado e eu era um derrotado também. Porque eu falava, nossa, essa minha mulher só gasta, só quer saber de gastar e tudo mais, e difícil, sei lá o quê. Então assim, só no xingamento, quem que era o derrotado, quem que era o errado aqui? O trouxa, ex-trouxa. Eu aprendi, eu acordei para realizar, para entender. Então assim, ó, eu vejo um parente que fala assim, ai, o povo só me procura quando quer o Pix, olha lá vem pedir o Pix de novo. Olha só que perdido que tá, gente. Essa live aqui eu vou até postá-la no YouTube hoje pra mostrar, sabe por quê? Porque tem muita gente que tá confuso com isso. Tem muita gente que tá deixando o dinheiro dominar ela. Tem muita gente que tá deixando o dinheiro ser Deus dela. E não é assim que funciona, ó. Pode chegar um momento que pode secar tudo na tua vida. Porque aqui é tudo um empréstimo.
Eu vivo numa casa boa, eu ando num carro bom, eu tenho uma vida boa, mas é tudo um empréstimo de Deus para mim. Pode ser que esse empréstimo ele fale, não, você não merece mais. E ele me tire tudo. Aí ele me tirou tudo, aí eu vou ficar culpando ele. Ai, agora Deus é mau. Ai, agora Deus não presta. Eu peço para ele, só me deixa continuar com a minha sabedoria. Só me deixa continuar com a minha sabedoria, porque o resto eu faço tudo de novo. Se o Senhor me permitir construir, eu construo de novo. Agora é o seguinte, não é se um dia eu perder tudo que eu estou vivendo de empréstimo pelo Pai, que eu vou começar a ficar, ai, triste, depressivo, derrotado. Não, a vida segue. Enquanto tiver saúde e enquanto tiver capinha inchada, a gente não passa fome. Simples assim. A gente pode fazer acontecer todos os dias. Chegou a Ana Cláudia Soares. Evangélico você? Não, Ana Cláudia, eu sou um cara temente a Deus, eu sou um seguidor de Jesus Cristo e sou alguém que vem para o reino todos os dias para governar. E faço essa live todos os dias aqui às 4h57 da manhã. Como explica aos irmãos as mulheres picantes de caráter pornográfico que você está seguindo no TikTok? Olha só, ela veio para me julgar. Gente, eu sigo tanta gente nesse TikTok que eu nem sei quem que eu sigo, entendeu? Mas tá tudo certo, se veio para me julgar, pode continuar aí procurando, você vai achar um monte de coisa. Você vai achar aí certo negro de apostasia, você vai achar de tudo no TikTok. Agora sim, ó, o grande detalhe, isso não define quem eu sou. Ai, que lindo, gente. Eu acho o máximo isso daí, sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão querer te apontar o dedo, elas vão querer te criticar, elas vão querer falar mal de você, igual essa... Como que é o nome dela mesmo? Igual essa Ana Cláudia Soares Silva. Ô, Ana Cláudia, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai cuidar da sua vida. Por que você não vai cuidar da sua vida? Por que você não vai fazer o seu resultado? Por que você não vai cuidar quem que você está seguindo? Porque uma pessoa que perde tempo para olhar quem que o outro está seguindo deixa de seguir, meu Deus do céu, né? Você está com tempo sobrando mesmo. Então, quem está com tanto tempo sobrando está com resultado zero, ou próximo dele, entendeu? Simplesmente deve ser você, sem resultado nenhum. A fuxiqueira de plantão, a fofoqueira ali da esquina. Palmas pra ela! Existem várias pessoas desse jeito igual você, sem propósito, perdidas, que elas querem justificar o fracasso delas achando algum defeito no outro, entendeu? Simples assim. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu nem sei quem que eu sigo, duas pessoas que eu coloquei pra seguir aqui no TikTok que realmente eu assisto o assunto delas, o Thiago Negro e Pablo Marçal, eu gosto muito do assunto deles. O resto aí, eu saí quando eu lancei esse TikTok, só pra você entender. Eu saí seguindo todo mundo foi me seguindo de volta e a gente chegou num número bem legal. Foi uma estratégia de negócio que eu fiz, tá? Mas palmas pra você que tem tempo sobrando para querer falar mal da vida dos outros. Assim é a vida, assim é o mundo. Tem várias pessoas sem propósito que elas vão vir para te criticar. O Arthur, não porque acusavam, mas porque acusavam quem estava falando da palavra. Deixa eu falar uma coisa pra você. Gente, aqui tá uma coisa que eu quero que vocês entendam. Se vocês viverem a vida de vocês, ficando preocupado com o que os outros vão pensar ou com o que os outros vão falar, vocês não vão viver a vida de vocês, vocês vão viver a vida para os outros e não para vocês. Para de viver a vida para os outros e começa a viver a vida para vocês. Se você se preocupar com crítica, com esse tipo de gente, com esse tipo de fala, você nunca vai sair do lugar. Você quando começar a crescer, quando começar a explodir mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, o que mais vai ter é pedrada. E você tem que estar preparado para essas pedradas. E quem mais vai te tirar as pedradas? As pessoas que estão próximas a você. Porque você vai se tornar uma pessoa insuportável. Você sabe o que é insuportável? Uma pessoa que não cabe no suporte. Por quê? Aí a pessoa vai falar, por exemplo, de coisas ruins, coisas agradáveis, você sai fora desse assunto. Se alguém chegar para mim e falar assim, por exemplo, sobre pornografia, sobre masturbação, eu falo, cara, isso aí não dá ROI. Eu estou fora disso, então as pessoas começam a me retirar dessas mesas. Mas não é que as pessoas me retiram, eu me retiro dessas mesas. Eu não faço questão de estar nesse tipo de ambiente. Simples assim. Não, o Ellison Rai, é o Ellison Rai que fala mesmo? O Arthur falando aí, ó, Ana Cláudia, a Bíblia condena essa repreensão, pois você em nada honrou a Deus. Você é? Deixa eu falar uma coisa para você. Se honrou, deixou de honrar, é um problema dela. Já passou, já ficou para trás. O grande detalhe é que tem gente que traz isso pro coração. E quando você traz isso pro seu íntimo, pro seu coração, você já tá, se ferrando. Então para de se ferrar. Se a pessoa tá falando, deixa que fale. Isso daí se chama patrocínio. Você imagina só, o Neymar, todo jogo dele ele cai. Aí o povo fala lá, o Neymar, cai, sei lá o que. Ele tá pouco se lixando porque você tá pensando ou não. Ele está fazendo o papel dele e ele está enriquecendo todos os dias. Não tem gente que fala mal do Gustavo Lima, não tem gente que fala mal do Eduardo Costa, não tem gente que fala mal do Pablo Marçal, não tem gente que fala mal do Thiago Negro. Tá tudo certo.
Tá tudo certo, porque enquanto tem alguém falando mal, essa pessoa está fazendo patrocínio, que é levando o nome de alguém que estava em silêncio. Simples assim, velho. O Arthur falou assim, eu fico maravilhado como essas pessoas aparecem do nada. Ei, rapaz do céu. O Edson aqui falou, você fazendo ou não sempre vão falar, exatamente. Então é melhor fazer, então é melhor tocar o terror aqui no reino da terra. É melhor vir para vencer todos os dias, entendeu? Eu fico vendo aqui o que esses profetas passavam, cara. Era loucura. Eles iam levar o nome de Deus por aí, eles eram criticados, esculachados, era preso, apanhavam e os caras estavam lá firme e forte. Simples assim. O Arthur falando aí, ó, Vitor, esses dias meu primo ficou doido porque eu tava vendo o Pablo Marçal e não tava na festa da cidade. Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter um pensamento, cada um vai ter uma expectativa, cada um vai ter uma realidade no futuro. Qual que é a realidade que a gente está desenhando para nós mesmos? Eu estou desenhando a minha realidade e eu peço para vocês, desenhem a sua. Só que você tem que entender que não é em um dia que você vai fazer dar certo, não é em uma semana, não é em um mês, não é em um ano. É numa vida. Eu estou, por exemplo, nesse jogo aqui meu, do agro, desde 2012 aqui no Tocantins, fazendo acontecer. Então nós estamos falando de 13 para 14 anos praticamente, fazendo o negócio dar certo. Simples. Agora sim, é um preço que eu escolhi pagar. Eu escolhi viver. Eu escolhi fazer. E aí, qual que é o preço que você vai escolher fazer para pagar, para entender, para evoluir, para prosperar? Olha só o Edson aí, ó. Tô com 21 anos. Uma pena que só entendi isso agora. Uma pena não, uma alegria. Você entendeu novo demais. Eu com 21 anos estava perdido. Eu com 21 anos estava tomando cachaça aí pelos botecos uma hora dessa. Totalmente perdido, bêbado e achando bonito. Tá bêbado por aí. Simples assim. Ei, você acordou cedo. Já é melhor que todo mundo. Tem gente que ainda está dormindo enquanto a gente está aqui conversando e lendo a palavra da Bíblia Sagrada. Isso aqui é gostoso demais. Vamos continuar para a gente finalizar? Um chamado ao arrependimento. De novo falando sobre um chamado ao arrependimento, viu? Cinge vós e lamentai vós, sacerdotes. Gemei ministros do altar. Venham e passai toda a noite em pano de saco, vós ministros do meu Deus. Porque a oferta de carne e a oferta de bebida foram cortadas da casa dos vossos deuses. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e como uma destruição do Todo-Poderoso virá. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos. Sim, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. A semente está podre debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Os armazéns estão quebrados, porque o trigo secou. Como gemem os animais. As manadas de gados estão perplexas, porque não tem pasto. Sim, os rebanhos de ovelhas foram desolados. Ó Senhor, a ti clamei, porque o fogo devorou os pastos do deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo também clamam a ti, porque os rios de água se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui chegou num ponto que acabou tudo. O pasto secou, o pasto queimou, a boiada estava desolada, magra, morrendo de fome, as ovelhas se foram, as lavouras de trigo foram esgotadas, as parreiras de uva se acabaram, acabou a bebida, acabou o vinho, acabou a oferta queimada, acabou tudo. Isso aqui foi um convite para o quê? Foi um chamado para o arrependimento. Falou, se arrependa de tudo que você fez. Hoje é uma nova oportunidade que você tem de se arrepender de tudo que você já fez, de todos os seus erros. Ah, você errou? Você é um pecador? Bem-vindo ao clube. Aqui é um clube de pecador para pecador. Não tem santo aqui não. O único santo que passou pelo reino da terra se chama Jesus Cristo. O resto somos nós, todos pecadores e cheios de defeitos. E buscando evoluir, buscando aprender, buscando melhorar todos os dias. Busque a melhora todos os dias. Busque fazer por você todos os dias. Busque o crescimento todos os dias. Busque a prosperidade todos os dias. Busque o reino todos os dias. Busque ao Senhor todos os dias. Busque entendimento todos os dias. Busque sabedoria todos os dias. Agora assim, ó, aqui chegou num ponto final. Falou, poxa, tá aí, ó, estamos sem nada. Eu te convido a se arrepender. E hoje eu te convido a se arrepender do que você fez no ontem, do que você fez no antes de ontem, do que você fez no seu passado. Ele já ficou para trás.
Nada que você fizer no hoje vai mudar o seu passado. Nada. Nada que você fizer no hoje vai mudar o que você disse ontem. Se você brigou, se você xingou, se você fez alguma cagada. Agora está tudo certo. Hoje você tem uma nova oportunidade. Então, no dia de hoje, nesse presente lindo que Deus te deu, faz dar certo, faz acontecer e faz por você. E dessa forma a gente encerra o capítulo 1 de Joel. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: vocês querem que eu leia o capítulo 2? O Arthur falando aí, ó. Vivemos por outro motivo agora. Quando éramos do mundo, não vivíamos um propósito. Exatamente. Hoje vivemos por Jesus, graças a Deus. E vivemos por Jesus e queremos chegar perto dele. Queremos se aproximar da perfeição que ele foi. Porque nós não seremos perfeitos. Mas eu quero chegar próximo a essa perfeição. O Arthur tá falando aí, ó. Leia até o 4. Vamos ver. Se nós ler até o 4, Arthur. Se nós ler até o 4, Arthur, nós acaba. Esse Arthur é demais. Bora pro segundo? O dia do Senhor. Bom, eu vou continuar aqui, mas eu quero um patrocínio de vocês, que é um like, é um curtir e é um compartilhar. Só isso, entendeu? Só isso e mais nada. Vocês me dando esse patrocínio, que é só um like, um curtir, um compartilhar, a gente vai seguir aqui e fazer acontecer. E o Arthur falava, antigamente você ficava falando e eu ficava te cobrando, lembra? Lembro, obviamente. Pra quem não sabe aqui, pessoal, faz um ano que eu comecei a fazer isso. E olha só a jornada até aqui, ó. Essa foi toda a leitura da Bíblia. E aqui ainda falta, é o que ainda falta. E ainda nem chegamos no Novo Testamento. Pensa só. Aí, assim, eu acho engraçado que agora das 5h30 em diante começa a chegar as pessoas para criticar. Vocês se ligam aí, ó. Quer ver? O dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme do meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Olha só, eu vou ter que mostrar para vocês aqui. Eu parei a leitura aqui, eu vou ter que mostrar para vocês um negócio que ele mostra sobre a lagarta verde, a lagarta de borboleta, a taturana e a locusta, como que era, para vocês entenderem. Essa Bíblia aqui ela é muito top, ó. Ela mostra um por um, se vocês conseguem ver aí, ó. Ela é muito massa, entendeu? Aí ontem chegou uma pessoa que falou, ai, o cara lá tá cantando, o David Leonardo tá fazendo show e tá se promovendo através da religião e tal. Cara, ele faz o show dele, paga quem quiser. Ninguém é obrigado a ir. Não é verdade? Eu comprei essa Bíblia e paguei R$380 nela. Paguei porque quis. Ninguém me empurrou ela. Entendeu? Ela fala, ai, estão se aproveitando da religiosidade dos outros. Não, cada um faz uma escolha na vida. Existe um negócio chamado livre-arbítrio. Se você não entender o livre-arbítrio, você não entende nada. O Arthur está falando aí, ó, essas coisas sempre aconteceram na igreja, até o tempo de Paulo e Lucas, e vai continuar acontecendo. Agora é o seguinte, faz quem quiser, paga quem quer. Simples, ninguém está sendo empurrado, ninguém está sendo obrigado a fazer nada disso. Agora a gente tem que entender que a vida é só uma para a gente viver. Vamos viver com perfeição, vamos viver com alegria, vamos viver com Deus no coração. Mas quando você pede para Deus vir para o seu coração, essa raiva, essa inveja, esse ódio, essa falta de perdão que você carrega, ela tem que sair, porque senão não tem espaço para Deus. Porque Deus não quer a metade do seu coração, Ele quer Ele por inteiro. Simples assim. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes. Um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá, depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima. A terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a aparência de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o barulho de carruagens sobre os cumes dos montes irão saltar, como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posição de combate. Diante da face deles, o povo sentirá muita dor, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará das suas fileiras. Ninguém empurrará o outro. Andará cada um pelo seu caminho. E quando caírem sobre a espada, não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles, os céus se abalarão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão seu brilho. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande.
pois ele é forte e executa a palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Ninguém poderá suportar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus aparece para fazer qualquer projeto, qualquer obra, ninguém pode suportar. Isso que eu quero que você entenda. Nosso Deus é grande, é maravilhoso, Ele abençoa, Ele protege, Ele cura, Ele guarda. Aqui foi um momento que Ele deixou o povo passar para ver se o povo entendia. Para ver se o povo parava de ser bobo, de ser reclamão, de ficar só no mimimi, no choro, sendo vítima da sociedade. Ele falou, acorda para vencer, acorda para fazer seu reino, se arrependa dos seus pecados, você pecou, você errou, você é mais um ser humano, então agora você tem uma nova oportunidade de fazer sua vida ser diferente, filho de Deus. O que é que te falta? Eu te levei para um extremo, para você entender que nesse extremo é eu que governo aqui no reino da terra, isso que Deus te fala. Agora limpa seu coração, limpa sua cabeça, limpa esses pensamentos, essas memórias que não te dão ROI, que não te dão retorno sobre o investimento e começa a fazer sua nova vida. Se você aprendeu hoje sobre isso, começa hoje. Eu aprendi há 2 anos sobre isso e comecei e nunca mais parei. É uma forma, uma oportunidade de você ir lá e fazer para você vencer. E o Arthur está falando aí, quando chegar o dia final aí que vai dar problema. E vai ser muito. Porque você não se resolveu aqui na Terra. Aí você vai chegar lá para trocar uma ideia com Deus e ele vai falar, cara, você não conseguiu resolver problemas simples lá no reino da Terra. Você pode até entrar no reino dos céus, mas você não é convidado a sentar naquela mesa do banquete. Você não conseguiu, você fugia de problemas. Você tinha medo de problemas. Você tinha medo que desse errado. Mas você nunca fez nada para dar certo. Você nunca nem ao menos tentou. E quem tenta não consegue. Você tem que ir testando. Testando de várias formas. Só faz assim com a mão na testa. Vai testando até dar certo. É assim que funciona aqui na vida, aqui no reino. Agora não fica numa vida de reclamação. Não fica numa vida de ódio. Não fica numa vida de tristeza. Não fica numa vida de medo. Sai fora de tudo isso. O Arthur está falando aí ó, que Apocalipse diz que até o sol e a lua fugiram. Ei, o negócio é mais embaixo. O negócio é bem mais embaixo, viu, Arthur? Existe um Deus Pai. Ele é nosso Pai, Ele nos protege. Mas não deixe Ele virar as costas para você, não. E outra, busque a Ele todos os dias. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente que não está buscando. Começa a buscar Ele todos os dias, que seja para dizer um bom dia. Bom dia, Pai, eu te agradeço por hoje. Só me abençoe e me proteja. O resto deixa comigo. E nisso você vai passando dias aqui no reino da terra, sendo abençoado e protegido. Só com essas simples palavras. Você não precisa se ajoelhar, você não precisa gritar, você não precisa chorar, você não precisa falar em línguas para encontrar Deus. Mas você precisa chamar Ele para andar com você. Para Ele ver o que você está errando. Opa! Para Ele ver o que você está errando. E ir lá e te ajudar a corrigir. Ir lá e te ajudar a consertar. É sobre todos os dias você fazer o seu melhor. Só por você. Eu só quero que você acorde todos os dias cedo e fale assim, meu Deus, muito obrigado por essa nova oportunidade, eu te peço saúde e paz, o resto deixa que eu corro atrás e vai em busca dessa nova oportunidade. Vai em busca de fazer de novo, de novo e de novo. Fechou? O Arthur tá falando aí, Vitor, se puder, bota uma meta mais difícil por uma semana, 4h30 por aí. Ué, vocês vão vir? Vocês vão vir às 4h30? Para mim não é uma meta difícil. Para mim é muito simples fazer isso. Eu já estou até de banho tomado, pra você ter uma ideia, hoje aqui agora. Eu já estou pronto para ir para academia. Eu já estou pronto, eu já estou no jeito. Se você quiser que faça mais cedo, e para mim estar de banho tomado, eu tive que acordar mais cedo. Tá tudo certo para mim. E eu consigo fazer. Agora eu quero desafiar vocês a vir todos os dias aqui. Quer fazer às 4h37? Eu faço, mas vocês vão vir todos os dias? Eu estou pronto. Quer começar a partir de quando? De amanhã? O negócio é o seguinte, é papuf, quer fazer, nós faz. Só que nós vamos começar lendo provérbios todos os dias e depois nós vamos aqui para continuação da palavra. Dá para fazer. Retorno para o Senhor. Olha só, então os caras assim, olha só. Rodaram e foram para onde? Retornaram para o Senhor. Não existe. Uma vida sem Deus não é vida. Uma vida sem Deus não é vivida. E quando você vive com Deus, você não vai se transformar num santo. Mas você consegue curtir tudo que tem aqui no reino da terra. Você consegue aproveitar tudo que tem aqui no reino da terra, entendeu? Mas você consegue viver acompanhado com Ele.
É só essa a diferença, entendeu? E é a melhor diferença do mundo. Andar com ele é gostoso demais. Ó, eu me divirto, eu gosto de tomar um Campari de vez em quando, eu tomo um copo de Campari, eu me divirto, eu fico com a minha família, eu me alegro. Eu tô sempre na alegria, eu tô sempre na felicidade, eu tô sempre curtindo, eu tô sempre observando as coisas, eu tô sempre dando risada. Porque eu tô vivendo essa emoção, esse momento com ele. Simples assim, é. O Arthur falou, você é o governante da live. Você marcando tá certo, ó. Combinado. Amanhã então a gente pode começar, ó, às 4h37 da manhã. Tá tudo certo. Agora eu convido vocês a vir. Retorno para o Senhor. Portanto, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Então converta-se ao Senhor de todo o seu coração. Então tira toda essa merda que está dentro do seu coração e joga para fora. Tira tudo isso e joga para fora. Fala, não quero mais nada disso. Eu quero viver uma vida em paz, eu quero viver uma vida de conforto, eu quero viver uma vida de alegria, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero viver uma vida onde eu suporte enfrentar o processo, onde eu não tenha medo. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém, desde que eu ande acompanhado com meu pai. E eu pego na mão do meu pai e saio andando assim e falo, rapaz, o senhor é top, viu? O senhor é top. E ele é top mesmo. Ó, e sobre essa live das 4h37 da manhã, esse vai ser o nosso jejum, acordar mais cedo e fazer por uma semana a live das 4h37 da manhã. Vamos ver quem consegue. E você que está me assistindo, chama o seu de casa, chama o seu próximo, que hoje eu vou postar um vídeo aqui no TikTok também, convidando todas as pessoas a entrarem às 4h37 da manhã nessa live, para a gente vir para sabedoria, para aprendizado e para fazer o nosso melhor todos os dias. Tá tudo certo. Tem gente que não consegue. E tá tudo certo também, porque são para poucos mesmo. O Arthur, eu tô botando pressão em mim mesmo. Para mim tá tudo certo, ainda a pressão ainda é pouca. Bora que a gente consegue fazer acontecer, sempre cabe mais. E rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao vosso Senhor, vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então é o seguinte, ó. Olha só como que o pai é top. Você está fazendo cagado na sua vida, ele está te perdoando, ele não se ira, ele vai deixando passar, vai deixando rolar, ele te perdoou já pelas cagadas que você ainda nem fez, já está perdoado, já está abençoado, já está liberto, porque o Senhor é misericordioso, ele é grande, ele é poderoso, e ele quer que você se dê bem aqui no reino da terra. Ele te deixou um reino da terra rico. Aqui tem tudo, tem água, tem flores, tem casa, tem animal, tem plantação, tem tudo. É um reino da terra que está virado em riqueza. Para qualquer lado que você olha, tem riqueza para você poder explorar. Ainda mais com a chegada de internet, facilitou ainda mais. E o que vocês estão fazendo para sacar essa riqueza? Agora é o seguinte, se você se perder, você vai para a pobreza. Como assim se perder? Se perder no álcool, se perder nas amizades, se perder nas fofocas, se perder cuidando da vida dos outros, se perder na raiva, se perder na inveja, se perder na preguiça, se perder na procrastinação. Você vai para a pobreza. Se é que você já saiu dela. Simples assim. Então assim, ó, a gente tem que entender o momento que a gente está, aonde a gente está e onde a gente quer chegar. Colocar projeto, plano, prazo para isso. Foi o que eu fiz ontem, 2 negócios que eu fiz. Projeto, plano e prazo para isso, para dar certo. É só você fazer por você, todos os dias. E ó, fez cagada? Arrependa-se. Pede perdão para Deus. Esse negócio de se confessar, para mim não cola. Pede perdão para Deus, se confesse para Deus, fale para Ele tudo que você já fez de errado, pede perdão e Ele já te perdoa. Ele fala, eu já te perdoei, eu já até esqueci disso. Agora vamos para frente, vamos fazer de novo. Onde nós paramos aqui? Quem sabe se não retornará e se arrependerá, e deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus? Tocai uma trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, e os que mamam os seios. Saia o noivo de sua câmara e a noiva de seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, porque o alpendre e o altar e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o governem. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Deixa eu falar uma coisa para você.
Deus já nos poupou, Deus já nos abençoou, Deus nos deu uma nova vida, Deus nos deu a melhor oportunidade de fazer acontecer, de governar, de reinar, de realizar. E eu convido você a entrar nesse propósito junto comigo. Eu entrei nesse propósito há 2 anos, como eu disse para vocês. O propósito de ler a Bíblia faz 1 ano que eu estou nesse propósito. E qual que é o grande detalhe de tudo? É a gente ver os resultados acontecendo. É a gente ver as coisas acontecendo. Por quê? Porque a gente não parou. Porque a gente não ficou de brincadeira. Porque a gente decidiu levar a vida a sério. Decida levar a sua vida a sério. Cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide do seu lar. Faz só por você. Vamos ver aqui, ó, o Arthur falando aí. Vitor, olha só aqui. Normalmente a gente marca com uma menina para tomar sorvete, sair um pouco, né? Marquei com uma menina aqui para estudar Paulo. É diferente, mas é bom também. Diferente mesmo, é. Ei, Arthur, só você mesmo. Tem que ir sempre, bicho velho. Mas tá certo, é. É um propósito, cara. É uma forma de viver, é uma forma de aprender, é uma forma de entender. Sabe por quê? Esse vai ser o seu futuro. O que você está tomando de decisão hoje vai definir quem você vai ser no futuro. Agora, não seja um beato de igreja, não seja um beato de Bíblia, de querer só falar nisso. Eu vejo assim, a gente tem que trazer isso para dentro de casa, para dentro do nosso lar, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso íntimo, para a gente viver essa experiência. Agora, assim, se as pessoas não quiserem viver essa experiência com a gente, tá tudo certo também. Ninguém é obrigado a viver uma experiência dessa. E cá entre nós, tem umas partes da Bíblia que é muito chata. Por exemplo, números que se for fazer as contagens lá é chato demais. Mas eu li ele por inteiro. Tá tudo bem. Agora sim, foi um propósito que eu escolhi para minha vida. E aí tem gente que não quer passar esse propósito comigo, não quer suportar esse processo. E tá tudo certo. O grande detalhe é, a experiência que eu tô carregando, ela é a mais gostosa que tem. Resgate e restituição. Você vê só, então, primeira coisa que eles fizeram. Primeira coisa que eles fizeram aqui em Joel, deixa eu até voltar aqui para vocês. Estava uma terra devastada, eles foram chamados para arrependimento, depois eles escolheram o dia do Senhor, o dia do Senhor é todos os dias, depois eles retornaram para o Senhor, e agora eles foram para o resgate e restituição. Então eles viram que a vida sem Deus não é nada. Eles viram isso então aqui, falaram, não, a vida sem Deus não dá, eu não quero viver uma vida sem Deus, então eu quero viver uma vida com Deus. Então eles foram para onde agora? Resgate e restituição. Então o Senhor se mostrará zeloso da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Então, o que Deus faz? Ele zela pela terra dele. E muitas vezes você não zela pela terra. Joga um papel no chão, fala, isso aqui alguém vai catar. Joga uma lata no chão, pensa, não, alguém cata, isso daqui alguém cata. E eu já fui esse Zé Mané também. Agora é o seguinte, Deus zela pela sua terra e zela pelos seus. Por que nós, seres humanos, não podemos zelar pela nossa terra também e ajudar? Não adianta. Então vamos fazer nossa parte também. Sim, o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos enviarei o trigo, e o vinho e o azeite, e sereis fartos deles, e não mais fareis de vós opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei em uma terra estéril e desolada, com a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e o meu mau cheiro subirá, e também a sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Então ele veio para te libertar. Ele te fala assim, ó, você quer andar comigo? Então beleza, a partir de agora não vai te faltar mais nada. Tudo que você tinha necessidade a partir de agora está encerrado. Agora faz a tua parte. Seja certo, seja justo, seja ético, seja transparente, seja correto, não leve maldade, não leve ódio, não leve raiva, não leve rancor, não leve amargura no seu coração. Se você morresse hoje, seu coração iria embora cheio de quê? Cheio de raiva, rancor e ódio? Ou cheio de amor, cheio de tranquilidade, cheio de paz, cheio de alegria? Essa resposta você tem com você mesmo. Tem uma lista, Arthur está falando. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a videira darão a sua força. Então alegra-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã, moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu, a lagarta verde e a lagarta borboleta, e a taturana, e o meu grande exército
enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos satisfareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Então ele é nosso Deus e ninguém mais. Só isso, só, tá? Para vocês entenderem. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Você nunca mais será envergonhado. Desde que você entregue sua vida a Deus. Eu não estou falando para você aqui ser um santo. Eu estou falando para você viver uma vida boa, em paz, sem fofoca, sem fuxico, sem raiva, sem inveja, sem transtorno, sem ódio, liberando perdão no seu coração. Eu estou te chamando para viver a melhor vida. É uma vida em paz, é uma vida tranquila, é uma vida andando com o Pai, com Deus Pai. E o Arthur falando aí, a maior recompensa vai ser o galardão eterno. E acontecerá que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Você pensa só? Eu convido Deus agora. Meu Deus, derrama o seu espírito sobre mim. Derrame o seu espírito sobre o meu corpo, sobre todos aqueles que assistem essa live aqui comigo, sobre esse momento gostoso, maravilhoso e mágico. Derrame o seu espírito pra gente poder fazer um dia gostoso. Sextou com alegria, sextou com o coração em paz, ou sextou da melhor forma. É sobre você poder entender sobre isso, o Espírito Santo sendo derramado em vocês, sendo derramado em mim. Imagina só que coisa gostosa, você poder viver isso todos os dias. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Ei, só chama o nome do Senhor para andar com você, que você já foi salvo. Então, no dia de hoje, você já está salvo, já está no seu melhor dia, já está na sua melhor versão. Então, agora, cuide do seu coração para fazer o seu melhor acontecer. E dessa forma, a gente encerra o capítulo 2 de Joel. A gente vai deixar o 3 e o 4 para amanhã. E agora eu te convido a fechar seus olhos, respirar bem fundo, faz isso com as mãozinhas para aquecer seu coração. Lá vamos nós. Pai, a Ti eu rendo graças, pois o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por mais um dia. Obrigado por todo o seu amor que nunca tem fim. Obrigado por sua misericórdia. Eu te peço, Senhor, derrame o seu Espírito sobre nós. Que nós possamos andar no dia de hoje acompanhado pelo Senhor, no poder do Espírito Santo, com toda alegria, com todo o coração puro, leve, livre e solto. Senhor, eu conecto o meu espírito no seu espírito. O meu espírito guia meu corpo. O meu corpo foi chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. Eu te agradeço por hoje. Hoje, Senhor, é um dia de vitória, é um dia de alegria, é um dia de prosperidade, é um dia de salvação, é um dia de uma aventura mágica que a gente vai poder viver nesse reino da terra. Eu te peço para o Senhor me acompanhar. Eu te peço para o Senhor estar comigo. Senhor, me livre de todas as pessoas más de coração, de todas as pessoas vazias, de todas as pessoas sem propósito e de todas as falsas amizades. No dia de hoje eu te agradeço pela nova oportunidade que o Senhor me dá aqui no reino da terra. Eu só quero te deixar claro uma coisa. Eu vou tocar o terror aqui no reino da terra hoje. Eu te agradeço por isso. Esteja comigo no dia de hoje, porque sem a Senhor eu não faço nada. Eu te agradeço por isso. Faz assim com as mãozinhas, ó, e diz assim, ó, já é nóis. E dessa forma a gente termina a nossa leitura de hoje, sendo a melhor leitura, né? Graças a Deus, com paz, com Deus do coração, a gente consegue fazer a nossa melhor versão. Amanhã eu convido vocês às 4h37 da manhã para estarem aqui comigo. Fechou? Vamos ver quem que chega aqui. Se não chegarem às 4h37 no domingo, vou fazer normalmente no horário normal, tá? Então amanhã às 4h37 estamos juntos e misturados aqui. E para quem não me segue no Instagram, fica a dica. Eu sou o Victor Vidal. Procura lá que você vai me achar. E um beijo no coração de cada um. E eu fui!